Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperança, e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente a manifestação da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o exemplo de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações.
Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. As boas notícias de que se fez portador sempre foram uma jornada de feitos, tendo como único lema a ação dinâmica no bem atuante. Obedecendo ao pensamento divino, ele abandonou as regiões transcendentes do mundo espiritual, envolvendo-se nos fluidos grosseiros da matéria para vir conviver com os infelizes da terra, comendo o pão vinagroso das nossas inferioridades, sentindo ao mesmo tempo os efeitos intempestivos das amarguras humanas. Transitado pela planície dos homens, teve a oportunidade de descer até as nossas necessidades. Porém, nunca se transformou num necessitado. Convivendo com as ações malfazejas dos indivíduos, ele permaneceu sempre puro, íntegro e ligado a Deus. As boas notícias de que se fez portador sempre foram uma jornada de feitos, tendo como um único lema ação dinâmica no bem atuante. Embora fosse uma pessoa de poucas palavras, conseguiu, através dos seus ensinamentos, modificar as estruturas sociomorais da sua época, influenciando decididamente como os seus exemplos para o surgimento da era do amor sem limites no orbe terrestre. Seu relacionamento com os seres humanos foi um constante conjugar dos verbos amar e servir, impregnando na mente atribulada do homem sofrido da terra a necessidade da busca imediata do reino de Deus, cujas dimensões não se encontram definidas na transitoriedade de uma existência física e nem tampouco suas balizas devem ser estruturadas no verniz da aparência, e sim no mundo íntimo de cada indivíduo. Ele então preferiu escolher pessoas rudes e simples para o acompanhar no ministério do amor, porque sabia das suas dificuldades socioeconômicas, mas, sobretudo, das suas necessidades espirituais. Cercado pelo povo, nunca se deteve para analisar a miséria social, moral e espiritual que predominava à época, como acontece até hoje os nossos dias, preferindo motivar todas as criaturas, sem exceção, a conquistar a própria dignificação através do esforço pessoal, modificando desta forma o conceito da finalidade e o sentido da vida humana na face do planeta. A seu turno, conviveu com as inteligências privilegiadas que se acercaram dele, convidando-as a meditar em torno da transcendência do espírito imortal. Falando às multidões nas margens do lago de Genizé, clamou a reflexão sobre a urgente necessidade de se transformar a natureza na grande escola do pensamento universal. Não ficou, porém, circunscrito ao uso da palavra. Atuou junto ao conflitado coração da mulher equivocada e, sem condená-la, sugeriu-lhe não repetir o erro, convidando-a implicitamente para meditar em torno da vida, da realidade, da destrutibilidade do espírito, com a finalidade de fixar-lhe na memória a ideia de que a ilusão passa, porém a vida prossegue. Ao cego que lhe rogou o retorno da visão física, restituía de pronto, compadecido do seu sofrimento e diante da importância relevante que a vista possuía para aquele infeliz. Ao homem esfaimado, que compunha a multidão, ele ofertou o pão e o peixe, porque sabia serem pessoas ainda condicionadas pelas necessidades fisiológicas. Todavia, meus irmãos,
para a humanidade terrena, ele apontou a imortalidade da alma ou espírito, a visão transcendente de uma vida melhor, as paisagens infinitas do mundo das bem-aventuranças, as realidades indiscutíveis em torno da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação e da magnanimidade de Deus. No entanto, uma das suas mais elevadas expressões no relacionamento com os homens foi, sem dúvida, sofrer todos os maltratos das mãos dos seus beneficiários e continuar compreendendo e amando incondicionalmente, sem impor condições nenhuma. No ensejo de mais uma comemoração do seu nascimento, analisemos com muita atenção os seus ensinos contidos nos Evangelhos e mais os pensamentos de Henry Van Dyke, existente no livro O Espírito do Cristianismo. Você está disposto a esquecer o que tem feito pelos outros e lembrar-se o que os outros têm feito ao seu benefício? A esquecer o que o mundo lhe deve e pensar na sua vida para com o mundo? A relegar os seus direitos para o segundo plano e colocar os seus deveres em meio plano, colocando no primeiro plano as suas possibilidades de fazer um pouco mais do que o seu dever? A compreender que a única razão provável para a sua existência não é o que você pode retirar da vida, mas o que pode dar à vida. A fechar o seu livro de queixas contra quem quer que seja e procurar à sua volta um lugar onde possa lançar algumas sementes de felicidade, está disposto a fazer essas coisas ainda que um só dia? Então, meus irmãos, se fizer, você está preservando o espírito de Natal. Que assim seja. O grande doador. Ele não tinha o diploma de médico. No entanto, utilizou a medicina do amor para levantar paralíticos, curar cegos e restaurar portadores de hanseníase. Não era advogado diplomado. Contudo, ninguém quanto ele se elegeu como o supremo defensor de todos os injustiçados do mundo. Ergueu sua voz para defender a mulher. Esteve em casa de desprezados cobradores de impostos, afirmando com seus atos a isenção de preconceito aos excluídos da época. Ele não possuía fazendas, nem herdades de qualquer sorte. Mesmo assim, estabeleceu um novo reino na terra. O reino do bem, da paz, do amor. E para isso, se serviu da intimidade dos corações. Não improvisou festas, mas compareceu às que lhe foram tributadas com sua presença, enriquecendo-os com vivas e anfitriões. Sem deter títulos na área específica, tornou-se o consolo dos tristes e desprezados, acenando-lhes com perspectivas de bom ânimo e esperança. Conhecedor da alma humana, detectava-lhe as dores e a confortava. Por isso, devolveu o filho à pobre viúva de Naim, que o acreditava morto, e às irmãs em Betânia, o irmão enterrado há dias. Não era professor consagrado, tendo-se feito, porém, o mestre da evolução e do aprimoramento da humanidade. Não recebeu lauréis ou premiação alguma. Apesar disso, foi o maior criador e contador de histórias de que a humanidade já teve notícias. As suas parábolas revolviam os pensamentos dos que as ouviam, e até hoje são recontadas e reflexionadas.
Não teve lugar entre os doutores da lei, não ocupou cadeira no sinédrio. Criou antes a Universidade Sublime do Bem para todos os espíritos de boa vontade. Incompreendido, sofrendo amarguras desde o lar, reconfortou a todos que o buscaram. Ao desprezado Zaqueu, conforta com sua presença, afirmando assim que ele era filho de Deus e credor do seu amor. A equivocada da Samaria oferta a palavra lúcida e o convite à nova jornada. Ao moço rico, diz da pressa de atender a mensagem do reino que ele apresentava. Tolerando aflições sem conta, semeou a fé e a coragem, apresentando-se como aquele que cuida de todas as ovelhas que lhe foram confiadas. Ferido embora, pensou as chagas morais das mulheres sofridas, do sirineu que o auxilia no transporte do madeiro, da mão benevolente que lhe enxuga o suor da face. Supliciado, vilipendiado pelos homens, expediu a mensagem do perdão em todas as direções. Esquecido pelos mais amados, ensinou a fraternidade e o reconhecimento, orando ao Pai por todos e entregando mãe e filho um ao outro. Vencido na cruz, revelou a vitória da vida eterna em plena e gloriosa ressurreição, renovando os destinos das nações e santificando o caminho dos povos. Ele não tinha posses materiais, era um carpinteiro. Mesmo assim, engrandeceu os celeiros dos séculos. E até hoje, continua a ser despenseiro fiel e prudente, zelando pela humanidade inteira. De braços abertos sempre. Seguindo o exemplo de Jesus, mesmo anônimo ou aflito, apagado ou esquecido, atende à santificada colaboração com Deus a benefício da humanidade. Oferece o teu coração e, em homenagem ao divino amor na terra, serve com o que tenhas, onde te encontres. Se não és um portentoso luzeiro, sê a lamparina acesa na janela da pousada, como um aceno de esperança ao viajor perdido na estrada. Pensa nisso. Viver é respirar o amor sublime de nosso Pai, o Criador. Amar é compreender e perdoar sem exigir gratidão. Felicidade é ver nascer a luz na escuridão. Servir é educar e consolar um coração. A lei divina não provoca males a ninguém. Existem muitas portas, mas nem todas nos convém. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. É respirar o amor sublime de nosso Pai, o Criador. Amar é compreender e perdoar sem exigir gratidão. Felicidade é ver, felicidade é ver nascer a luz na escuridão. Servir é educar e consolar um coração. A lei divina não provoca males a ninguém. Existem muitas portas, mas nem todas nos convém. Amarmos uns aos outros é o lema
lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros é o lema de Jesus. A caridade eleva e a Ele nos conduz. Amarmos uns aos outros nos conduz. É o lema de Jesus. Nos conduz. Amarmos uns aos outros nos conduz. É o lema de Jesus. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Jesus perguntou aos seus apóstolos: "Que diz a multidão que eu sou?" Ainda hoje, a pergunta ressoa em nossos corações. Quem é Jesus para nós? Que importância ele tem em nossa vida? O quanto observamos os seus ensinamentos? São questões de máxima importância, filhos amados, pois as respostas definirão a importância que Jesus tem para nós. E a partir disso, saberemos se a felicidade está perto ou distante da nossa vida. Quanto mais longe do Mestre, mais distantes estaremos da felicidade. Não da felicidade que o mundo nos promete, quase sempre assentada nas glórias passageiras e nos valores perecíveis do materialismo, mas da felicidade real que se assenta no amor e na consciência tranquila pelo dever corretamente cumprido. Se Jesus nos formulasse essa pergunta, meus filhos, que resposta teríamos a dar? A presença de Jesus. Somente um profundo estudo psicológico pode permitir o entendimento real em torno do significado extraordinário da presença de Jesus nos diferentes lugares durante o seu messianato. A sua presença fez-se mais significativa no momento em que se levantou no monte, defronte do mar gentil, de águas como um espelho refletindo o céu azul turquesa, entoou o incomparável hino das bem-aventuranças. A voz, com modulação especial, cantou a sinfonia de bênçãos que modificaria todos os conceitos éticos vigentes diante da meridiana luz do amor, conclamando a justiça, a misericórdia, a humildade, a compaixão, a verdade. Os pobres, os esquecidos, os humilhados, os perseguidos,
os vencidos, os desrespeitados e todos aqueles que eram considerados como sendo a borra da sociedade hipócrita, poderiam respirar com alegria e ser felizes, a partir de então, se resolvessem por tornar-se herdeiros do reino de Deus, cujas dimensões se encontram no coração. Não mais se ouviria nada igual nos dias do futuro, como dantes nunca se escutara algo parecido. A sua majestade esplendorosa, ante a multidão, destacava-se emoldurada de luz, esparzindo a sua presença por todo lado, alcançando mesmo aqueles que se encontravam fisicamente mais distantes no cenário extraordinário da natureza. Não foi necessário gritar, gesticular nervosamente, impor silêncio para fazer-se ouvido. Enquanto os ventos suaves carreavam os doces perfumes do anoitecer, sua voz macia e quente, aveludada e compassiva, alcançava todas as mentes e corações, impregnando-os com a mensagem que ficaria imortalizada nos tempos do futuro. Nunca te afastes de Jesus. Mesmo que te distancies por capricho, desequilíbrio e aflição, a sua irradiação estará em torno de ti, envolvendo-te até que te conscientizes da necessidade de absorvê-la. Nessa sublime energia, encontrarás esforço para as lutas, paz para as tribulações, esperança para os momentos difíceis, amor para repartires com todos, inclusive com aqueles que se te inimizaram e tentam criar embaraços para o teu avanço na conquista da luz. Abre-te, portanto, às suas lições, empenhando-te por esculpi-las no imo, vinculando-te por definitivo a Ele. Já foste chamado para o seu ministério mais de uma vez e preferiste a loucura do prazer, afastando-te do caminho renovador sem que ele jamais se distanciasse de ti. Agora encontras-te novamente convidado para o serviço de autoiluminação. Não postergues a decisão de ser feliz. O tempo urge e, enganado pelas utopias existenciais, quando te deres conta, no crepúsculo do corpo, já não disporás de recursos para a reconquista das horas perdidas. Pensa em Jesus sempre que te encontres indeciso ou em sofrimento. Liga-te a Jesus quando experimentares solidão e abandono, recordando-te que Ele é o amigo daqueles que não têm amigos. Refugia-te em Jesus toda vez que necessitares de um abrigo, de um regaço para reflexão e prece. Ele é o recanto seguro para todas as circunstâncias, especialmente as graves e angustiantes. A presença de Jesus é a luz do mundo, que o mundo não tem sabido aproveitar, recusando-a em favor da sombra que permanece dominadora. Eu estarei convosco até o fim dos tempos, ele afirmou, e as suas palavras não passam.
recorda os conquistadores de um dia na terra, de que a morte interrompeu o curso das vitórias mentirosas e que permanecem esquecidos, quando não detestados e vencidos. Observa os dominadores destes dias e pensa que também eles não serão poupados pelas enfermidades, pelos ódios e pela morte que os arrebatará a todos, conduzindo somente o que realizaram e não o que acumularam na alucinação da posse. A irradiação que deles se exterioriza provoca temor, ressentimento, ódio ou interesses imediatistas e subalternos. Com Jesus é diferente. Ama-o, pois, e deixa-o conduzir-te pelo caminho da liberdade no rumo de Deus. Jesus sabe. Quantas lágrimas você já verteu a sós, sem ninguém para lhe estender um ombro amigo, sem uma palavra de alento, sem nenhum consolo? Considere, no entanto, que Jesus sabe. Quando você descobre que seus amigos nos quais você depositava mais sincera confiança lhe traem, e a amargura lhe visita a alma dolorida no silêncio das horas, Jesus sabe. Jesus conhece os mais secretos pensamentos e sentimentos de cada uma das ovelhas que o Pai lhe confiou. Jesus sabe das noites mal dormidas, quando você se debate em busca de soluções para os problemas que lhe preocupam a mente. Das dores que lhe dilaceram a alma, quando a solidão parece ser sua única companheira fiel. Jesus sabe. Dos imensos obstáculos que você já superou, sem nenhuma estrela por testemunha. Jesus sabe. Da sua sede de justiça, Jesus sabe. Da sua luta para ser cada dia melhor que o dia anterior, Jesus sabe. Jesus, esse irmão maior a quem o Pai confiou a humanidade terrestre, conhece cada um dos seus tutelados. Se você sofreu algum tipo de calúnia, de injustiça, alguma punição imerecida, Jesus sabe. Jesus conhece as suas horas de vigília ao lado do leito de um familiar enfermo. Sabe da sua dedicação aos filhos, tantas vezes ingratos, ao esposo ou à esposa problemática. Jesus sabe dos seus auto-enfrentamentos para vencer os próprios vícios e as tendências infelizes. Jesus conhece suas fraquezas, seus medos, suas chagas abertas, suas inseguranças. Jesus sabe das muitas vezes em que você persiste em caminhar, mesmo com os pés sangrando. Jesus sabe o peso da cruz que você leva sobre os ombros. Jesus sabe quantas gotas de lágrimas você já derramou por compaixão, sofrendo a dor de outros corações. Jesus conhece suas muitas renúncias, suas amarguras não confessadas. Jesus sabe das esperanças que você já distribuiu, dos alentos que você ofertou, das horas que dedicou voluntariamente a benefício de alguém. Jesus conhece suas ações nobres e percebe o desdém daqueles que só notam e ressaltam suas falhas. Jesus entende seu coração dorido de saudade, dilacerado pela solidão, amargurado pelas dificuldades que às vezes parecem intransponíveis. Jesus sabe que todas as situações pelas quais você passa são para seu aprendizado e para seu crescimento na direção da grande luz. O sublime pastor conhece cada uma de suas ovelhas e sabe o que se passa com cada uma delas. Por isso, ele mesmo assegurou: nunca estareis a sós. Jesus é o divino amigo que nos segue os passos, desde sempre e para sempre.
E nos momentos em que suas forças quiserem lhe abandonar, aconchegue-se junto ao seu coração amoroso e ouça sua voz a lhe dizer com imensa ternura: meu filho, trace o seu sulco. Recomece no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das suas mãos lhe fornece ao corpo o pão terrestre. Sua alma, porém, não está esquecida. E eu, o jardineiro divino, a cultivo no silêncio dos seus pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se lhe escapar das mãos e seus olhos se fecharem para a luz, sentirei que surge em você e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os seus suores e misérias formam o tesouro que o tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou,
sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Não fechemos os olhos para a dor que campeia além do conforto do nosso lar. Enquanto nossos filhos desfrutam de alimentação farta e equilibrada de nutrientes necessários ao seu desenvolvimento sadio, muitas outras crianças sem teto e sem família buscam saciar a fome revirando as latas do lixo. Enquanto nos defendemos do frio utilizando roupas acolchoadas e cobertores que nos protegem das baixas temperaturas, muitos irmãos que vivem nas ruas em condições precárias tentam se esconder do frio em tetos improvisados e vestindo farrapos encontrados no lixo. Enquanto dispomos de assistência médica e medicação variada para as enfermidades que nos agridem, milhares de pessoas não dispõem sequer de um simples analgésico que lhes alivie uma dor qualquer. Filhos, o sofrimento que grita lá fora é um veemente chamado de Jesus, para que o nosso coração se expanda em amor além dos estreitos limites da nossa família biológica, porquanto, em última razão, pertencemos todos à grande família de Deus, e por isso mesmo devemos nos amar uns aos outros como Jesus nos ama. Ninguém poderá dizer que nada tem a ver com o sofrimento dos outros. Ora, filhos, isso é muito fácil de dizer quando o sofrimento não é nosso. Pensemos quando for a nossa hora de padecimentos e vejamos como gostaríamos de ser amparados por mãos amigas e benfeitoras. Façamos ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem. Esse é o mandamento divino que, uma vez seguido, equacionará todos os nossos problemas.
Leitura da revista Reformador, da Federação Espírita Brasileira. A Palavra de Jesus. Meus irmãos, Deus nos abençoe. A Palavra do Cristo é a luz acesa para encontrarmos na sombra terrestre, em cada minuto da vida, o ensejo divino de nossa construção espiritual. Erguendo-a, vemos o milagre do pão que, pela fraternidade, em nós se transforma, na boca faminta, em felicidade para nós mesmos. Irradiando-a, descobrimos que a tolerância por nós exercida se converte nos semelhantes em simpatia a nosso favor. Distribuindo-a, observamos que o consolo e a esperança, o carinho e a bondade, veiculados por nossas atitudes e por nossas mãos, no socorro aos companheiros mais ignorantes e mais fracos, neles se revelam por bênçãos de alegria, felicitando-nos a estrada. Geme a terra sob o pedregulho imenso que lhe atapeta os caminhos. Sofre o homem sob o fardo das provocações que lhe aguilhoam a experiência. E assim, como a fonte nasce para estender-se, desce o dom inefável de Jesus sobre nós, para crescer e se multiplicar. Levantemos cada hora essa luz sublime para reerguer os que caem, fortalecer os que vacilam, reconfortar os que choram e auxiliar os que padecem. O mundo está repleto de braços que agridem e de vozes que amaldiçoam. Seja nossa presença junto dos outros algo do Senhor inspirando alegria e segurança. Não nos esqueçamos de que o tempo é um empréstimo sagrado e quem se refere a tempo diz oportunidade de ajudar para ser ajudado, de suportar para ser suportado, de balsamizar as feridas alheias para que as nossas feridas encontrem remédio e de sacrificarmos-nos pela vitória do bem para que o bem nos conduza à definitiva libertação. Nós, que tantas vezes temos abusado das horas para impor aos que nos seguem o reino do Senhor, a força de reprovações e advertências, saibamos edificá-lo em nós próprios, no silêncio do trabalho e da renúncia, da humildade e do amor. Meus irmãos, no seio de todos os valores relativos e instáveis da existência humana, só uma certeza prevalece, a certeza da morte, que resistiu às nossas almas, os bens ou os males que semeamos na alma dos outros. Assim, pois, caminhemos com Jesus, aprendendo a amar sempre, repetindo com Ele em nossas proveitosas dificuldades de cada dia. Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Sete minutos com Emmanuel. Carta a Filemo, capítulo 1, versículo 18.
Comentário do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 17, intitulado Por Cristo. E se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Carta a Filémon, capítulo 1, versículo 18. Comenta o benfeitor. Enviando Onésimo a Filémon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento, em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Retomando a carta a Filémon, Emmanuel habilmente seleciona mais uma pérola da fala inspirada do apóstolo dos gentios, relacionada à dolorosa situação de Onésimo, o escravo fugitivo. Mencionando a existência de eventual prejuízo causado por esse escravo, transformado em novo homem, após o contato salutar com o convertido de Damasco, Paulo pede que o prejuízo seja debitado em sua conta pessoal, alterando definitivamente os conceitos de crédito e débito na esfera da contabilidade divina. O tema já havia sido abordado por ele na carta aos Romanos, recebendo o valioso comentário de Emmanuel, que destacou a mudança efetuada nos conceitos de credor e devedor, como pode ser visto no episódio 14 dos 7 Minutos com Emmanuel. No atual comentário, o benfeitor realça nova mudança conceitual, dessa vez no que diz respeito às definições de crédito e débito perante a lei divina. Na qualidade de seguidores do Cristo,
com larga soma de débitos kármicos a serem sanados, seja pela expiação, seja pela força purificadora que possui o trabalho no bem, todos reconhecemos nossas próprias limitações e a escassez de nossos recursos espirituais. Paz, felicidade, vida superior são patrimônios do Mestre. Integram o tesouro das suas divinas aquisições. Essas dádivas, porém, são distribuídas por Ele com inesgotável misericórdia. O recebimento incondicional dessas bênçãos nos torna devedores do Cristo. E a compensação do débito se efetua quando doamos a alguém mais necessitado do que nós outros, em especial aqueles que se converteram em nossos adversários. Nessa contabilidade divina, não há lugar para excluídos, já que todos recebem do alto, como também não há lugar para vítimas no trabalho do bem, uma vez que o trabalhador fiel, prejudicado ou ferido é alguém que coloca os danos do caminho na conta divina do Cristo, para o abatimento da sua dívida pessoal, no tempo oportuno, no qual a justiça divina efetuará as justas e sábias compensações. La 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 la. Eu vivo perguntando aonde ele está, se mora nas estrelas, se está na canção no luar. Eu sigo estudando o evangelho que ele deixou, me mostrando com certeza que a vida é feita de amor. Jesus amado, Jesus amigo, te sinto sempre dentro de mim. O teu perfume me faz sonhar, a vida inteira quero te amar. La 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 la. Eu vivo perguntando aonde ele está, se mora nas estrelas, se está na canção no luar. Eu sigo estudando o evangelho que ele deixou, me mostrando com certeza que a vida é feita de amor. Jesus amado, Jesus amigo, te sinto sempre dentro de mim. O teu perfume me faz sonhar, a vida inteira quero te amar. La